Boa noite, queridos companheiros do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião desta segunda-feira, pedindo as bênçãos de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, na certeza de que eles estarão conosco, nos inspirando, nos ajudando no aprendizado desta noite. Vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo, Efésios 5:33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum, explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sob as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges, com o Cristo, acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaça ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos, construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem por tempo vasto flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O Cristo, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é mãe de teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos agora elevar nosso pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai, e dizer: Jesus, querido amigo e amado Mestre, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para demonstrar a nossa gratidão perante o Seu Evangelho. Estamos aqui felizes, nessa tarde de sábado, para recebermos mais uma vez essas mensagens libertadoras, essa mensagem de luz que nos conforta e nos ensina a trilhar o caminho reto, o caminho do bem. E para isso te pedimos, Jesus, que nos ampare, nos auxilie a absorver essas mensagens que receberemos hoje pelo nosso irmão Renato, que ele possa ser inundado de luz e de inspiração, para que possamos ouvir e assim colocarmos em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia. Pedimos por aqueles que não chegaram ainda e por aqueles que ficaram nos seus lares, que não vieram por algum motivo, que a sua luz possa ser extensa a todos eles. Muito obrigado, que assim seja. Quando Jesus encarnou na Terra, em seu ministério, em sua caminhada,
quando estudamos o Novo Testamento, sob a luz da doutrina espírita, fica muito claro que ele sempre buscava o homem imortal. Embora encarnado em determinado período histórico, com as suas contingências e circunstâncias, ele falava ao espírito imortal. E a sua palavra foi sempre o convite ao homem à renovação. Em todos os atos, em todas as falas, em todos os gestos, Jesus sempre nos convidou à renovação e ao recomeço. Mas o seu convite ecoava em nossos corações não apenas no âmbito religioso, pois o homem sempre foi carente de religião. Ele convidava o homem a se renovar em todos os ambientes da sua vida. E se nós fizermos uma reflexão sincera, vamos indiscutivelmente reconhecer que em todas as condições de nossas trajetórias, somos convidados incessantemente a nos tornarmos melhores do que somos. Seja na vida pública, seja na vida privada. Na vida privada, quando estamos investidos nas tarefas sacrossantas da família, da paternidade, da filiação e da união conjugal. Na certeza de que a felicidade, segundo nos ensinam os espíritos superiores, só vem quando estivermos com a nossa consciência tranquila e pacificada. E, a bem da verdade, ainda ela não está. Porque somos espíritos imperfeitos. Vivemos, nos ensinam as entidades generandas, no mundo de provas e expiações, em que somos compelidos a um aprendizado rude e difícil. Porque os nossos débitos e as nossas dívidas são extensas, anotadas que estão no livro sagrado da vida, reclamando de nós a renovação e o recomeço. E o casamento é uma instituição veneranda, lei de Deus, que proporciona ao homem a sua regeneração. Segundo nos ensinam os espíritos superiores. Então, quando fazemos essa reflexão, é necessário que estejamos convictos de que o espírita deve se renovar em todos os quadrantes de sua trajetória. Porque a falência do homem público, quando vemos aí a exaustão pelo noticiário, pelo triste noticiário que nos visita dia a dia, é a falência do homem privado, que não tem acesso, ou que ignora, ou que repele os sagrados ensinamentos da vida, das religiões que ensinam o Evangelho, a renovação. Da importância que nós temos de estudar e de nos renovar. Pois bem, começando com o Livro dos Espíritos, na questão 695, questiona Allan Kardec as entidades superiores. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Na época de Kardec, era muito comum essa discussão filosófica sobre lei natural. Os filósofos debatiam bastante essa questão. E os espíritos superiores respondem: é um progresso na marcha da humanidade. E se nós formos compulsar os estudiosos que tratam da antropologia, eles registram que nos períodos mais recuados da história do homem, lá está o casamento, a união de dois seres. Em nome da preservação da espécie, em nome da segurança,
em nome do progresso. Porque sabemos que a lei de amor tem como corolário, tem como consequência a lei de solidariedade. E o que não é senão a mais pura solidariedade quando dois seres se consorciam para receberem no Sagrado Instituto da Família as responsabilidades de progresso e de regeneração. Não posso falar de família, senão meu amigo Eustáquio, que vai tratar do tema semana que vem. João me advertiu. É casamento. Enfim. Questão 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Mas podemos ampliar a nossa reflexão. Não apenas a abolição, mas sim o prejuízo, o aviltamento desse instituto sagrado. Seria uma regressão à vida dos animais. Responde os espíritos superiores. E Kardec complementa. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes e estáveis. Pois bem, o casamento serve à lei de progresso, porque favorece ao homem a conquista de mais altos valores. Se formos considerar que já é o início da derrocada do nosso milenário egoísmo, do nosso personalismo destruidor. Afinal, somos obrigados a ceder, a respeitar, na pauta de conquistas e valores que nos cabe perseguir. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 3. Diz lá: mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. A lei de amor. Há a lei civil. Há a lei humana que se modifica com o passar do tempo, que se aperfeiçoa pelos imperativos do progresso. Mas o que deve presidir a união de dois seres é a lei de amor, capaz de promover a nossa regeneração, a nossa renovação. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração de modo nenhum. Por quê? Parênteses. Porque nós somos, por vezes, governados pelo egoísmo e pela vaidade. E é sempre assim quando optamos pelas escolhas prejudiciais à nossa real felicidade. Seja por orgulho ou por vaidade, somos sempre governados, ou melhor dizendo, somos sempre induzidos à pior escolha. De modo nenhum, não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, da sensualidade, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência e, quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Na época, século XIX, era muito comum que a definição, a escolha
do noivo ou da noiva fosse levado adiante pela família. Não é verdade? Pois bem. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraia pode suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Ora, do livro Na Era do Espírito, por Emmanuel, casar-se. Não basta casar-se, imperioso saber para quê. E felizmente a doutrina espírita nos oferece as diretrizes seguras que devem nortear a nossa existência, em particular no casamento. O nosso progresso, a nossa renovação. Daí a importância de nós nos conhecermos. E a doutrina espírita também nos orienta nesse sentido, de que somente com o autoconhecimento ele nos proporciona a clareza, a humildade, para sabermos os inúmeros defeitos que ainda temos. E é justamente essa tomada de atitude que vai nos proporcionar maiores possibilidades de êxito na nossa trajetória. Porque sabendo que somos imperfeitos, sabemos que temos por imperativo aprender a amar, somos compelidos a refrear os nossos instintos, as paixões que ainda falam alto na nossa alma, de modo a conduzir a nossa trajetória, a nossa relação conjugal com acerto e com sabedoria. Dirás provavelmente que a resposta é óbvia, que as criaturas abraçam o matrimônio por amor. O amor, porém, reclama cultivo, e a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia. Que bela mensagem do Emmanuel, não é verdade? Nada de perfeito, nada de ideal nasce pronto e acabado. Basta compararmos com os trabalhos dos artistas, dos intelectuais. Há sempre a busca pelo aprimoramento, pela perfeição. E assim também os valores eternos que buscamos, a humildade, a solidariedade, o perdão, eles são constituídos à base de muitas lágrimas e suor. Daí porque é pura ilusão acreditarmos que no ambiente da família, no ambiente da união conjugal, tudo serão flores. Sabemos que não. A experiência reclama de nós paciência, compreensão, porque o progresso é de ambos. E os deveres são recíprocos. E sabemos nós que os deveres transcendem, ou seja, superam e muito aqueles deveres que vão escritos nos códigos, nas leis. Verdade? As leis humanas casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas. Se nós formos pegar o Código Civil, abrirmos no capítulo que trata do casamento, mais especificamente no capítulo que trata dos deveres e direitos dos cônjuges, vamos compreender de imediato que tudo que ali está ainda é muito pouco para que haja êxito para o homem, para o espírito imortal. De modo que a nossa proposta, que o ensino dos espíritos superiores é no sentido de que nos casemos segundo as leis divinas. Prossegue Emmanuel.
Se desposaste alguém que te constituía o mais belo dos sonhos, e se encontras nesse alguém o fracasso do ideal que acalentaste, e chegado o tempo de trabalhares, chegado o tempo de trabalhares mais intensamente na edificação dos planos que ideaste de início. Ora, sempre idealizamos, mas a realidade é bem diferente do mundo ideal, não é verdade? Mas não podemos ser orgulhosos, porque é o inverso também. Assim como não é o ideal, por vezes, a nossa escolha, a escolha da nossa esposa também não é o ideal que ela imaginava. E, enfim. De modo que Emmanuel nos orienta que temos que intensivamente, ou seja, com bastante vigor, revisitar os planos, porque às vezes os nossos planos são infantis, são irrealizáveis. Não é? Ergueste o lar por amor, e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Não será exigindo tiranicamente isso ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência que te desencubirás dos compromissos a que te empenhaste. Unicamente doando a ti mesmo, em apoio da esposa ou do esposo, é que assegurarás a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo, a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Então, a passagem de Jesus, quando ele lava o pé aos discípulos, tem uma força e um símbolo inigualáveis. Naquela circunstância, ele se colocava como servidor, o que deixou os apóstolos, o círculo mais íntimo dos seus seguidores, boquiaberto. Como ele, sendo o rei, como ele, sendo o príncipe da paz, se colocaria naquela condição servil? Eles não entendiam ainda a mensagem, e nós também ainda não entendemos. Apenas quando nós servimos, somos felizes. E a sociedade atual ainda reclama de nós que nós nos coloquemos na posição de senhores absolutos, em favor dos nossos caprichos, em favor dos nossos interesses mesquinhos. É assim no ambiente doméstico, é assim na vida de relação, na vida conjugal, é assim na vida pública. Todos nós reclamamos direitos. Nosso direito, nosso direito, nosso direito e os nossos deveres. Mas que bom que a doutrina espírita nos orienta e nos esclarece que, em primeiro lugar, vêm os nossos deveres. Daí porque temos sempre que refletir se estamos realmente investidos na condição de servidores. E, em particular, na relação conjugal. Estamos dispostos a servir? A abrir mão? A tolerar, a perdoar? São esses os nossos deveres. Nos ensina o Consolador. Unicamente doando a ti mesmo em apoio da esposa ou do esposo é que assegurarás a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos. Inegavelmente não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. E aqui entra outra consideração muito relevante. Como vivemos no mundo de provas e expiações, como somos espíritos imperfeitos, na maioria esmagadora dos casos, os casais se unem com objetivos de reparação e regeneração, já com um histórico
de dívidas e de contas a serem acertadas. Não é isso? Então, orienta Emmanuel que o divórcio é justo, pois não é razoável que se imponha o risco à integridade física de um dos cônjuges. Ele fala aqui de criminalidade, no caso. Mas deve ser levado como condição extrema, em última instância. Quem aqui não se lembra de um caso narrado pelo Divaldo numa palestra sobre Chico Xavier? Quando ele estava, após a reunião, após exaustiva tarefa de amparo, ele recebeu uma senhora e ela vinha tentar se socorrer da sabedoria do Chico em favor de sua dificuldade. E ela narrou ao Chico, naquela ocasião, que ela tinha tomado a decisão de se separar. E que perguntava a opinião dele. Ele ficou em silêncio. Ela começou a narrar: olha, mas ele é alcoólatra, ele é isso, ele é aquilo, eu já perdoei ele milhões de vezes. E o Evangelho manda perdoar 70 vezes 7. E pelas minhas contas, eu já passei de 1000. Então, eu estou livre, Chico. O que você acha? Quando o Chico, escutando aquele inventário de dificuldades narrado pela irmã, ele fez menção de concordar, aparece o Emmanuel e o interdita. Não fale isso. Fale para ela, meu Chico, que se ela puder aguentar mais um pouquinho é meritório. Se ela aguentar mais um pouco é meritório. E o Chico conversou com ela, ela foi embora. Daí a 3 meses ela volta toda de preto. E chorando, pergunta ao Chico. Chega junto ao Chico Xavier e fala: ah, Chico, ele morreu. Ele era tão bom, tão maravilhoso. Aí o Chico se confidenciou com o Divaldo. Você imagina se eu tivesse concordado com a situação. Mas enfim. Prosseguindo. E nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para o mais alto, em plenitude de amor eterno. Tarefa de cada dia. Não é tarefa de cada dia a vitória que conseguimos contra as nossas imperfeições? Não é uma luta diária que empregamos, que encetamos, dificílima? Pois é a tarefa de cada dia edificarmos o lar sob as claridades do Evangelho, do amor legítimo. Deixando para trás a animalidade e buscando a cada dia a angelitude. Mais alto em plenitude de amor eterno. Do livro As Leis Morais. As Leis Morais. O autor eu falo no final, porque deu um branco agora, está lá no... Acho que é o Rodolfo Caligares, mas vamos lá. A ordem natural e inerente à espécie humana é, incontestavelmente, a monogamia, visto que, tendo por base a união constante dos cônjuges, permite-se estabelecer entre ambos uma estreita solidariedade. Não só nas horas de regozijo, como nos momentos difíceis e dolorosos. E no mundo de provas e expiações, mais cedo ou mais tarde, seremos inevitavelmente, inexoravelmente visitados pelos momentos dolorosos. É ainda por esse modo que os pais podem dar aos filhos tudo o de que eles necessitam para um desenvolvimento normal, sem problemas de personalidade. Com efeito, aqui nós vamos falar de celibato, tá? Que tá também... Com efeito, os sacrifícios daqueles sacerdotes e freiras que, observando a caridade, se mostram capazes. Por que falar Deixa eu tentar, senão vai ficar truncado. Nós estamos falando de que o casamento é lei natural. O casamento é lei de Deus. A união de dois seres.
para a promoção do progresso. E o celibato? Vocês se lembram daquela passagem do Cristo quando ele fala a eunucos, eu não vou lembrar na literalidade, eunucos que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Vocês se lembram dessa passagem? Pois bem, o celibato, nos explicam os espíritos superiores, ele é aí poderíamos deduzir, ora, se o casamento é lei de Deus, o celibato é contrário à lei de Deus. Não necessariamente. Porque quando o celibato ele vai ancorado nos sentimentos legítimos de fraternidade e de amor ao próximo, ele é um instrumento sagrado de progresso. E vamos ver esses exemplos de forma muito nítida na figura daqueles grandes missionários. Na figura daqueles grandes missionários que têm por esposa ou por esposo a humanidade. Quando eles abdicam de uma vida privada, do aconchego de um lar, para se dedicarem à consolação dos enfermos, para se dedicarem à educação das almas. E podemos citar aqui inúmeros exemplos. Chico Xavier, Divaldo Franco, Maria Teresa de Calcutá. Porque são espíritos missionários que encarnaram com o propósito de servir em grandes tarefas de redenção à humanidade. Então diz aqui, com efeito, os sacrifícios daqueles sacerdotes e freiras que, observando a castidade, se mostram capazes de total devotamento ao próximo. Na assistência espiritual, nas tarefas educacionais, nos serviços hospitalares, em asilos, creches, orfanatos e em mistérios outros, em que dão o máximo de si, sem pensar em si, constituem exemplos grandiloquentes de amor sublimado, que os eleva muito acima da craveira comum dos terrícolas. E no livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, ele traça aqui um esquema faz uma classificação dos casamentos. Então ele divide em 5 grupos: acidentais, provacionais, sacrificiais, afim e transcendentes. Acidentais são o encontro de almas inferiorizadas, sem qualquer ascendente espiritual, presidido pelos instintos e pelas paixões, pela sensualidade. Provacionais, reencontro de almas, para reajuste necessário à evolução de ambos. Sacrificiais, reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Afins, reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos. Transcendentes, almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. A maioria das uniões conjugais num mundo de provas e expiações está na segunda categoria, provacionais. Ou seja, reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Reencontro de almas que, na maioria das vezes, são reciprocamente credoras e devedoras umas das outras, e que se unem para a reparação, para o recomeço, para a regeneração de seus destinos. E as sacrificiais também ocorrem quando aqueles espíritos já redimidos retornam ao palco terrestre com o objetivo de auxiliar no progresso de um espírito afim que se encontra em difícil situação espiritual. Pois bem, e diz num trecho, num fragmento, Martins Peralva, a humildade, especialmente, tem um poder extraordinário de harmonização dos lares, convertendo-os dentro da relatividade que assinala todas as manifestações da vida humana em legítimos santuários, onde o destino dos filhos possa plasmar-se
nas exemplificações edificantes. Quanto aos provacionais, em que duas almas se reencontram em processo de reajustamento, necessário ao crescimento espiritual, esses são os mais frequentes. A maioria dos casamentos obedece, sem nenhuma dúvida, a esse desiderato, a esse objetivo. Por isso existem tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam, por vezes, em dolorosas tragédias. Daí a importância da evangelização. Daí a importância do Consolador e, em sentido mais amplo, da religião, como mecanismo de asepsia, de renovação das almas. Deus uniu-os através das leis do mundo, a fim de que, pelo convívio diário, a lei maior da fraternidade fosse por eles exercida nas lutas comuns. Em relação às uniões sacrificiais, pontua Martins Peralva: quem ama não pode ser feliz se deixou na retaguarda, torturado e sofrendo, o objeto de sua afeição. Volta então e, na qualidade de esposo ou esposa, recebe o viajor retardado, a fim de que, com o seu carinho e com sua luz, estimular-lhe a caminhada. É o vanguardeiro compassivo que renuncia aos júbilos cabíveis ao vencedor e retorna à retaguarda de sofrimento para ajudar e servir. Vida e Sexo de Emmanuel. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias, com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem razões nos princípios kármicos, nas leis de causa e efeito, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Pois bem, repitamos com Emmanuel que portadores de entendimento verde para os temas do amor. Daí toda a relevância do Consolador, que nos ensina a amar. O Evangelho é, na nossa existência, o roteiro fundamental, pois destrói em nós o personalismo, a vaidade e o orgulho e nos ensina, nos ilumina com a convicção de que somos filhos de Deus. E nos convida a lutar, a auxiliar na construção de um mundo melhor. Daí a importância do Consolador, de modo a modificar esse panorama, esse cenário, a fim de que estejamos habilitados a colaborar com mais eficácia. Pois bem. Também do livro Lições para a Felicidade, da Joana de Ângeles, ela aborda a temática da paixão e amor. De Joana, nos ensina a veneranda mentora: na paixão, sempre existem os componentes da dominação, do ciúme, da insegurança, do desespero. Quando ela trata aqui da paixão, ela trata de um sentimento inato ao homem, que ele traz da vida animal. Muitos ainda confundem paixão com amor. Nós, espíritas, não podemos confundir esses dois conceitos. Paixão é uma potência conferida por Deus ao homem para que ela funcione como uma alavanca de progresso. Nos ensinam os espíritos superiores que a paixão em si própria, considerada, não é negativa, mas ela deve ser dominada e conduzida pela razão
e pelos sentimentos elevados. Enquanto que no amor, todo sentimento se enriquece de paz e de alegria, construindo o futuro a dois, sem perda da identidade nem da personalidade de qualquer um deles. Enquanto a paixão é feita de impulsos imediatistas e extravagantes, o amor se expressa pela ternura e pela confiança, contribuindo para o crescimento moral do indivíduo, que avança no rumo de mais altas aquisições. Na raiz de muitas conquistas do gênero humano, encontra-se uma admirável história de amor, que não se desfaz em tragédia, nem se despedaça no fragor dos desentendimentos afetivos. O ser humano é convidado pela vida ao encontro da própria alma, à conquista do seu espaço interior, que não pode ser violado por ninguém. E o amor é o inspirador dessa viagem de segurança, que faculta o descobrimento da realidade e o equipa com instrumentos próprios para administrá-la de maneira eficiente, a serviço do progresso moral e da plenitude. Pois bem, Rodolfo Caligares é o autor do livro das Leis Morais. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos a cada dia nos fortalecermos mais e mais sob as luzes inapagáveis do Evangelho de Jesus, pois ela vem nos resgatar das nossas dificuldades, das nossas limitações, oferecendo a cada um de nós que somos, no momento reencarnados, a oportunidade de recomeço, a oportunidade de êxito sobre nós mesmos. Que Deus nos abençoe e que seja feita a sua vontade. Unindo os pensamentos, fazendo uma visualização, elevando o pensamento a Jesus, vamos mentalizá-lo com o olhar direcionado para nós. Vamos idealizar assim Jesus frente a frente conosco. Nós somos a multidão carente, a multidão necessitada, e Ele, com um olhar de meiguice, de bondade, de misericórdia, cumprindo a promessa de nos ajudar. Querido Jesus, estamos unindo os pensamentos para pedirmos por nós, mas também, Senhor, por muitos que não aderiram às lições do Evangelho, os relutantes, que se dizem materialistas, que se bastam, acreditando que sozinhos serão alguma coisa. Queremos envolvê-los na nossa prece, pedindo que as nossas vibrações cheguem a eles à distância, onde quer que estejam. Derrama a luz sobre eles também, Jesus. Derrama a luz sobre os desencarnados que até hoje ainda não nos perdoam pelos fatos do passado, pelos acontecimentos de outras reencarnações, já tão distantes, que eles possam receber luz, o influxo das nossas preces, as vibrações de paz dos nossos corações. Queremos que eles recebam também aquilo que nós já recebemos no passado, o que faz que nós estejamos aqui, agora,
já buscando conhecimento maior. Que esta casa que nos acolhe possa acolhê-los, desencarnados, como estão, necessitados como nós. Oramos pelos nossos lares, para que possamos levar adiante nossas uniões, nossas famílias, que possamos encontrar condições de aplicar em casa as lições do Evangelho com os nossos entes queridos, compreendendo assim, Jesus, que numa jornada de uma reencarnação, com dedicação total, nós poderemos vencer as dificuldades. Fica conosco durante o passe, para que ali possamos ter repostas as energias que precisamos para prosseguirmos na luta. Fique em nossos corações hoje e sempre. Terminamos aqui esta primeira parte. Abençoa-nos os esforços de hoje, de amanhã e de sempre. Que assim seja.